Olá, minha gente. Vamos continuar nosso curso aqui. Como prometido, a sequência vem o tema tratado de locações, agora na temática não residencial ou comercial, como prefiram, né? É importante a gente entender que aquelas amarras, né, que a Lei 8245 faz com relação às locações residenciais não se aplicam na íntegra aos contratos comerciais, tá? A começar pela questão do prazo, né? O prazo para contrato comercial não vem estipulado na lei, prazo mínimo, máximo, enfim. Apenas se busca pôr num contrato comercial que ele seja por prazo determinado, tá? Mas é uma recomendação, né? Com relação a hipótese, né, em que o contrato de locação comercial possa ultrapassar muitos anos, né, a gente tem a questão da vênia conjugal, né, ou seja, quando os contratos ultrapassarem 10 anos, forem iguais a 10 anos esses prazos ou superiores a 10 anos nesse prazo. Aí precisaria da vênia conjugal, né, ou seja, os locadores precisariam assinar, né? Marido e mulher. Fora isso, a gente tem uma temática a ser discutida com relação a fundo de comércio, né? É muito comum você desenvolver um comércio, um imóvel alugado. E o fundo de comércio, que é o negócio em si, ele traz consigo o aviamento, que a gente chama, né? Que é potencial de clientela. E muitas vezes as pessoas acabam se beneficiando, né? Ou se beneficiando, sim, se beneficiam porque, né, os locadores, porque vem o negócio do seu inquilino crescer e aquilo faz com que a valorização do imóvel seja potencializada. Mas veja, abusar desse critério para aumentar desmedidamente o aluguel e impor a ele uma chantagem não é permitido, tá? A ação revisional, ela prevê sim uma análise mais retida, né, desses valores dos contratos, para chegar a um consenso de quanto deveria ser essa locação, tá? A verdade é que muitos locadores chantagiam, tá? Os locatários em imóveis comerciais, porque vê o negócio dele crescer e faz com que ele se sinta pressionado a pagar um aluguel maior, né? Por conta do sucesso que ele está tendo no ponto. Outra temática é quando trata o assunto a respeito das luvas, né? Na verdade, é um dinheiro, um valor que o locatário quer receber para abdicar daquele ponto comercial, daquele imóvel locado, né? Então, são algumas situações em que isso pode ser acordado, né? Provavelmente vai ter uma multa contratual ou não, porque às vezes a locação para um segundo locatário, não estou falando de sublocação, estou falando de rescisão do primeiro contrato, então rescinde-se o primeiro contrato para depois ser feito um novo contrato com um segundo locatário, tá? Com uma outra pessoa interessada. Sendo que como o contrato primeiro está vigente, ele teria em tese interesse de ficar, ele aceitaria receber um valor para largar o ponto e liberar o imóvel, certo? Geralmente as multas contratuais são elevadas, tá? As multas contratuais dos contratos de locação comercial são elevadas, né? E isso impõe um pouco mais de pressão para quem quer rescindir antes do prazo. Fora isso, a questão dos aluguéis antecipados, fiador, calção, são mantidos, tá? A lei ela é bem democrática em relação a isso. Então, tudo que vocês viram na aula de residencial com relação a garantias pode ser trazido para locação comercial sem problema nenhum. E é importante a gente entender que
Fora esse tipo de problemática, o que mais a gente vê não são nem problemas quanto ao cumprimento do contrato, mas sim quando é, fazem os contratos é, fazem os contratos de maneira parcial, maneira ingênua, né, sem previsibilidade. O contrato ele precisa ser feito sob a ótica da previsibilidade. O que, é que pode acontecer, né? Então, o que acontece? Nesse caso, quando você faz um contrato de locação comercial, alguns não preveem o que vai acontecer em caso de reformas, melhoramento do imóvel, ampliação. É muito comum que a área construída seja aumentada, por exemplo, melhorada, para atender melhor o negócio do locatário. Isso tudo só pode ser feito em contrato escrito, não se pode fazê-lo sem essa previsão escrita, né? E muitos acabam fazendo de qualquer jeito, tá? Quem vai pagar pela obra? Geralmente é o locatário, mas a questão é, quando ele entregar o imóvel, vai ter que restabelecer o estado anterior do contrato, né? Então, assim, é importante que a gente saiba esclarecer muito bem esse tipo de situação para que não haja nenhum tipo de dificuldade. Fora isso, a gente tem outra situação, né? A situação agora é com relação ao direito que teria o, o locatário, né, de renovar o seu contrato compulsoriamente, né? Então, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá o direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que consiga preencher os seguintes requisitos. Então, qual é a situação? O contrato está acabando, mas o negócio dele está indo bem, ele quer renovar e está sofrendo resistência por parte do locador. Por vários motivos, ou porque ele quer abusar do preço da locação, ou porque ele quer retomar o imóvel. Então, veja, quando eu falo de ação renovatória, está falando de uma possibilidade de renovação do contrato de locação comercial compulsória, ou seja, a força. Mas quais os requisitos? Então, o locatário ele precisa ter um contrato, né, que tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O prazo que consta nesse contrato que ele quer renovar, ou a soma dos prazos ininterruptos, tem que ser de pelo menos 5 anos. Tá? Então, somando esses prazos ininterruptos, um contrato de 2 com um de 3, por exemplo, né? E que esse locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Portanto, nesse somatório de 5 anos, os últimos 3, por exemplo, ele não pode ter mudado de ramo de atividade. Tá? Então, é importante a gente entender que nessa hipótese ele pode entrar com ação que a gente chama de ação renovatória, né? É uma ação que pode possibilitar a renovação do contrato de maneira compulsória. Eu costumo dizer que o contrato, eu costumo dizer que o contrato, ele precisa prever certas situações. Nesse caso aí, mesmo que o contrato não preveja isso, decorre de lei, tá? Então, decorrendo de lei, está garantido o direito do locatário em ter o seu contrato renovado. Mas duas dicas com relação a isso e que, se não observada, gera obstáculo judicial. Primeiro, nesse prazo de 5 anos, né, que você viu lá, ele precisa obrigatoriamente entrar com essa ação com pelo menos 180 dias de antecedência ao final do contrato, portanto, ao final desse prazo de 5 anos. Tá? E o segundo requisito é que, nesse mesmo prazo, o contrato de locação esteja averbado à margem da matrícula do imóvel objeto da locação. Tá? Por quê? Para que qualquer terceiro interessado, qualquer pessoa interessada
que buscam a certidão desse imóvel, veja que existe uma preferência e uma possibilidade de renovação, mesmo que o proprietário não queira. Muitas pessoas sequer sabem que essa possibilidade existe, né? Acham que isso é ilegal, que isso é abusivo e tal, mas não é, tá? A legislação ela precisa proteger o fundo de comércio. Ela precisa proteger também quem gera emprego, quem paga imposto sobre isso. E quando você disponibiliza o seu imóvel para a locação, entenda, você abre mão disso tudo antecipadamente. Você não tem que pensar nesse problema da disponibilidade do imóvel depois. Você já abriu mão dele nesse momento em que você disponibilizou o seu imóvel para renda, né? Renda alocada. Tá certo? Então, minha gente, olha, espero que tenha sido proveitoso, né, proveitosos, né, os nossos encontros com relação às aulas em operações imobiliárias. Agora na temática locação, por hora a gente encerra as nossas aulas em locação e vou abordar mais uma aula tratando de conceitos e generalidades acerca de loteamentos, condomínios e fazer uma revisão rápida acerca daqueles conceitos que a gente tratou aqui na primeira aula, da compra e venda, com relação às escrituras e tal. Só uma revisão rápida, tá nos slides, mas eu já antecipei na primeira aula, mas vou revisar novamente com vocês. Tudo bem? Então, desejo sorte a todos, fé em Deus e força e fé. A gente chega lá. Tá bom? Um abraço a todos.